CBN Auto Esporte. O ano de 2025 chegando ao fim, tá na hora da gente fazer um balanço de tudo o que aconteceu no mercado automotivo, na indústria automotiva, nesses últimos meses. Foi um ano cheio de novidade aqui para os brasileiros e a gente já vai começando também a esquentar os tambores e os motores para 2026, mas tem bastante coisa para a gente olhar para trás e relembrar o que teve de altos e baixos nesse mercado em 2025. Esse é o nosso assunto do CBN Auto Esporte de hoje. Eu sou o Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o Leonardo Félix, da revista Auto Esporte. Tudo bem, Léo? E aí, Gui, tudo bem? Olá para você, todos os nossos ouvintes e espectadores. Bora relembrar que foi um ano cheio, né? Muita coisa. De coisa. E um ano que não acabou, né? Que ainda não acabou. Tem lançamento acontecendo ainda, a gente vai falar sobre os principais carros lançados esse ano. Mas vamos começar falando sobre, acho que, o fato que marcou, porque foi um ano que aconteceu tanta coisa, que aconteceu inclusive a volta do Salão do Automóvel, que não acontecia há 7 anos, por vários motivos, né? A pandemia complicou tudo. O que você diria que... Como é que você resume, explica o Salão do Automóvel para quem não teve a oportunidade de ir lá, e mesmo para quem foi, mas a gente esteve lá nas outras edições anteriores todas, né? Então a gente pode fazer um comparativo. Como é que foi essa edição do Salão do Automóvel para você? Eu acho que, no geral, foi positiva. Essa volta estava sendo já muito negociada, muito aguardada, né? Muito vai e volta. Mas, no fim das contas, eu acho que foi positivo. Foi um salão menor, foi um salão mais simples do que a gente estava acostumado a ver naquelas mostras anteriores, com estandes, às vezes, megalomaníacos de vários andares. Não, dessa vez os estandes todos eram padronizados, tinham um andar só. Estavam muito bem decorados, organizados, mas mais simples. Um salão menor, mais simples, porém muito bem organizado. A parte de alimentação ali em volta do próprio salão foi muito elogiada, estava muito bem organizada. Eu fui lá em vários dias, inclusive fui a paisana como público mesmo, e não tinha trânsito para entrar, só um pouquinho de trânsito dentro do próprio estacionamento lá do AMB, tanto para entrar quanto para sair, mas uma coisa assim muito pontual, porque eles limitaram o número de ingressos por dia, né, justamente para não sobrecarregar. Então, eles conseguiram mais de 500 mil pessoas, né, 516 mil pessoas no total, né, que foi o público final, porém com um bom nível de organização, perto do que a gente tinha no passado, que os salões era muito perrengue, tinha problema com o ar-condicionado, não sei se você lembra. Lembrou? Dessa vez não, o ar funcionou muito bem lá nessa nova estrutura do AMB. Enfim, tudo funcionou muito bem. Claro, tem pontos de melhora. Por exemplo, a parte de imprensa, né, dos dias de imprensa, não tinha uma área para a imprensa trabalhar. As apresentações para a imprensa ficaram concentradas longe do próprio pavilhão. Isso é uma coisa que eu acho que a organização pode rever. Não tinha carregador para carro elétrico no estacionamento, quer dizer, os caras... Isso é uma grande ironia, né? Apresentaram um monte de carros híbridos e elétricos, mas não tinha carregador para carro elétrico. O que mostra como é um mercado que ainda está se desenvolvendo e falta muito, né? Para ter mais estrutura mesmo. Exatamente, né? Tanto que a gente comentou isso num jantar com o presidente da Anfávia e falou assim, é mesmo? Nossa, nem tinha me atentado, não, vamos ficar de olho nisso. E aí eu acho que é algo que eles vão resolver para a próxima edição. Mas enfim, eu acho que no final o saldo foi positivo. Eu achei muito positivo também. Eu fiquei com a impressão de que o salão se tornou mais racional. Então, se antes as pessoas iam para o salão para ver aqueles carros mais caros, para ver conceitos, que são aqueles carros que ainda não existem na prática, mas são os estudos das montadoras para os carros que vão ser lançados, isso até existiu por lá, mas não foi o grande foco. Eu fiquei com a impressão de que o salão se tornou um lugar para a pessoa ir e conhecer tudo que está à venda, já que tem muita marca nova que está chegando, muito carro que a pessoa não conhece. Ali se tornou um lugar para você fazer uma visita e conhecer as opções de todas as marcas. Eu até ouvi uma análise de uma pessoa envolvida com a organização que eu achei que faz muito sentido. Como os stands diminuíram, as montadoras tiveram que fazer apostas mais certeiras, mostrar menos carros, mas investir certo em... São esses os carros que eu preciso mostrar para as pessoas. Então, eu senti que ficou com essa proposta um pouco mais racional. E talvez o que falte para a próxima edição, que a gente já antecipou, inclusive, aqui em 2027 com o presidente da Anfávia, é ter mais marcas, né? É eles conseguirem se articular, resolver problemas políticos ali que ainda existem e outros entraves para conseguir trazer grandes marcas que ficaram de fora que podem atrair mais público. Isso é importante, né? Exatamente. Já está confirmada a edição de 2027, aliás, em primeira mão, né? O Igor Calvé confirmou aqui no CBN Autosport.
Já tem várias marcas confirmadas, inclusive. Então, acho que isso mostra que foi um sucesso. Então, é bom ver que a mostra conseguiu encontrar um caminho para seguir adiante. Muito bem, um outro ponto importante que eu diria que junto com o salão é o que marca esse ano, tem a ver com isso que você falou dos carros elétricos, porque ainda falta muita estrutura para poder rodar com os carros elétricos pelo país, principalmente em cidades até menores do que aqui em São Paulo, mas a gente começou a ter a produção dos primeiros carros elétricos aqui no Brasil. A BYD deu a largada ali em Camaçari, na Bahia, e a Chevrolet também deu a largada agora com uma parceria com uma outra empresa multimarcas, digamos assim. BYD Dolphin Mini e Chevrolet Spark se tornaram os primeiros elétricos brasileiros. Produção, eu acho que é uma palavra muito tem forte. Um asterisco, porque como os ouvintes não estão nos lendo, eles não viram que tem um asterisco nessa minha fala, mas tem um asterisco. Acho que montagem seria a expressão mais adequada, né? São elétricos que estão sendo montados no Brasil, de fato, porém é uma montagem que se chama, né, no linguajar automotivo de SKD, né? Ou seja, kits vêm prontos, os dois, né, do caso da China, e é o tipo mais rudimentar de montagem, né? O grosso da carroceria já vem pronto, já vem pintado, chega desmontado aqui no Brasil e só é feita a montagem final desses carros aqui no Brasil. Então é uma montagem ainda bem incipiente. Tanto a BYD quanto a Chevrolet prometem aumentar o índice de nacionalização desses carros nos próximos anos, né, investir em mais etapas, né, como solda, pintura, eventualmente estamparia e tudo mais, para ter um índice de nacionalização desses carros elétricos maior no Brasil nos próximos anos. Então é um começo, mas ainda é um nível ainda muito rudimentar de montagem desses carros aqui no Brasil. É isso, a Chevrolet teve que lançar mão desse artifício, né, porque não conseguiria colocar o Spark para produzir ali na estrutura que ela já tem, ao lado do Onix, por exemplo, ao lado dos outros carros, então fez essa parceria com essa outra marca. A BYD reconfigurou ali, criou uma nova fábrica onde era a fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia. A BYD costuma se comparar muito com as montadoras tradicionais, né, até com termos ali desabonadores, digamos assim. Torcemos para que tenha um avanço nesse nível de industrialização, porque isso é importante para o investimento como um todo da marca aqui no nosso país. Agora, se teve o avanço do início da fabricação dos elétricos no Brasil, o que é importante cada vez mais, né? Mais híbridos e mais elétricos sendo fabricados por aqui. Teve um outro lado dessa moeda, que foi a destruição de uma fábrica da Toyota, que ajudaria a acelerar a produção de híbridos por aqui. Isso atrasou a chegada do Yaris Cross no nosso mercado. Exatamente, foi uma microexplosão, né, um fenômeno climático muito raro que aconteceu na cidade de Porto Feliz, onde a Toyota tem uma fábrica de motores, destruiu a fábrica deles. Eles estão a passos bem rápidos recuperando essa fábrica. A Toyota, inclusive, eu acho que eles fizeram um movimento muito admirável, muito rapidamente, porque eles tiveram que paralisar a produção no Brasil por conta disso, mas muito rapidamente eles retomaram a produção dos modelos que eles já produziam aqui, né, que eram o Corolla e o Corolla Cross, usando motores importados, né, principalmente as versões híbridas, que já tinham motor vindo importado do Japão, e o Yaris Cross eles tiveram que atrasar o lançamento, mas eles devem lançar esse carro agora no primeiro trimestre do ano que vem. Eles ainda não declararam se esse carro vai vir já com motores nacionalizados com essa fábrica recuperada ou não. Eu acredito que não, eu acredito que eles ainda vão ter que usar motores importados nessa primeira fase, enquanto a fábrica lá de Porto Feliz é reestruturada, mas eu acredito, pelo que a própria Toyota vem colocando, que ainda no decorrer de 2026 a fábrica vai conseguir ser recuperada para voltar a produzir motores. Uma coisa que parece que eles vão fazer, eles vão pegar uma parte do maquinário que não foi afetada pelo vendaval e levar para Sorocaba, onde eles têm a fábrica de carros mesmo, e montar uma estrutura provisória lá para montagem de motores e ajudar nesse processo. Então eles estão agindo muito rápido nessa correção, isso é bem admirável. Nesse ponto, certamente, toda a trajetória da Toyota, inclusive lá no Japão, né, com fenômenos climáticos, com problemas ali que acabam acontecendo, isso ajuda, né, a criar uma estratégia, um plano B.
Exatamente. E eu acho que é o mais importante, né? Felizmente ninguém se feriu Sim. nesse acidente, que eu acho que é o mais importante A de tudo destruição aí. lá foi enorme. E isso mostra como o salão ainda é muito estratégico, porque a Toyota cogitou não estar presente no salão, na última hora decidiu voltar, e não só voltou, como mostrou o Yaris Cross. Então quem foi por lá já pôde conhecer esse carro, mostrando a força do que ainda está por vir, né? Eles conseguiram se reorganizar até para poder usar o salão como vitrine para esse carro que passou por esse problema todo, mas vai chegar às lojas muito em breve. Também estão chegando às lojas, Léo, cada vez mais chineses, né? Tem 8 marcas chinesas novas que foram lançadas ou tiveram a operação confirmada no Brasil nesses últimos meses, agora em 2025. Tem Omoda Jayco, GAC, Geely, Leapmotor, MG, Jetour, Denza e Caoa Chang'an. Quase todas elas, se eu não estou enganado, estiveram presentes no salão também, se apresentando lá para o consumidor brasileiro. Essa também é uma marca desse ano, né? Exatamente. Eu acho que a gente atingiu em 2025 o ápice dessa chamada invasão chinesa. Eu acho que a gente não vai ter esse mesmo ritmo de marcas novas. Acho que muito pelo contrário, daqui para frente, as marcas que chegaram vão começar a lutar para se consolidar e nem todas vão sobreviver. É a minha aposta. A gente já fez até um programa sobre isso, né, com o Cássio Pagliarini, em que ele falou justamente isso. E o mais curioso é que tem muitas marcas que são de um mesmo grupo automotivo, só que elas chegam de formas independentes para brigar umas com as outras, né? Por exemplo, o grupo Chery, ele tem a Caoa Chery, que já opera no Brasil, em sociedade com o grupo Caoa, né, brasileiro. A Omoda Jayco, que chegou de uma maneira independente da Chery, né, da Caoa Chery. E a Jetour, que é uma marca que também pertence ao grupo Chery e que também está chegando no Brasil de modo independente. A Omoda Jayco e a Caoa Chery. Então são 3 braços de um mesmo grupo automotivo brigando entre si. Isso é uma coisa meio de maluco, né? Mas acontece. A Geely vive uma situação parecida. A Geely está chegando no Brasil em uma parceria com a Renault, mas eles têm no Brasil a Volvo, que atua de uma maneira independente, eles têm a Zeekr, que atua no Brasil de uma maneira independente, e o grupo que traz a Zeekr vai trazer também, no ano que vem, uma marca chamada Lynk & Co, que vai atuar junto, provavelmente no mesmo braço de operação da Zeekr. Tem a Leapmotor, que pertence ao grupo Stellantis. Eu acho que dessas marcas, a Geely e a Leapmotor vão se beneficiar muito da estrutura que a Stellantis e a Renault já têm no Brasil. A Denza é a marca de luxo da BYD, então também vai se aproveitar da estrutura que a BYD já construiu. E a Caoa Chang'an, a Chang'an vai se aproveitar da estrutura da Caoa para também se estabelecer no Brasil. Agora, MG, GAC, são marcas que vão precisar brigar muito para conquistar espaço, porque elas estão em voo solo, sem ninguém que já está aqui no Brasil operando para dar suporte. Essas parcerias todas fazem muita diferença. Agora, eu fico também com a impressão de que para 2026, o desafio de todas elas, e das que a gente não mencionou, que também chegaram antes um pouco dessas marcas todas, é conseguir mostrar um diferencial e se consolidar com o público, né, Léo? Porque, um contexto para o nosso ouvinte, na China existem tantas marcas porque eles têm um mercado muito grande. E aí, isso se pulveriza num mercado muito grande e faz algum sentido. No Brasil, tá com um congestionamento de marca. Essas marcas não são todas as marcas que vão conseguir um volume de vendas que justifique uma permanência por muitos anos. Quais vão conseguir? Agora é um desafio que essas marcas vão ter de, mais do que canibalizar a venda de montadoras que já estão estabelecidas, mas conseguir um diferencial em relação até a essas outras chinesas que chegaram. Chegar é só a primeira etapa, mas não é tudo, né? Ainda tem um longo caminho pela frente. Exatamente. E eu já escutei de um executivo de alto escalão do grupo Chery, falando que mesmo na China não tem espaço para tantas marcas. Tem lá quase 150 marcas. Nossa. E ele mesmo fala que, assim, tá todo mundo ciente de que essas marcas vão se canibalizar e que apenas algumas dezenas, 10, 15, vão sobreviver. É a aposta deles já lá na China. Então aqui eles também estão cientes de que vai ter essa invasão e de que dessas 8, 10, 12, sei lá quantas que vão entrar no fim das contas, que apenas 2, 3 ou 4 no máximo, vão sobreviver. A ver como é que vai ser essa movimentação toda. Mas enquanto isso, tem as montadoras tradicionais também fazendo seus avanços por aqui e tentando lutar contra essas todas novas que estão chegando.
Esse foi o ano da comemoração de 100 anos da GM aqui no nosso mercado, General Motors, que tem a marca Chevrolet por aqui. Como que você diria que foi esse aniversário, Léo? Porque a gente começou o ano até com um programa especial entrevistando o Santiago Chamorro, vice-presidente da GM, que responde aqui pela operação da região da América do Sul. Era um ano de muita festa e tal. Como que a gente chegou até o final desses 100 anos? Foi um ano só de comemoração? Não. Na verdade, eu acho que a GM teve um centenário no Brasil bem discreto. E eu acho que eles não puderam fazer muito mais porque eles estão vivendo uma crise. Que é a famosa crise da correia banhada a óleo. Sim. Né? Que alguns carros nacionais deles, né, Onix Plus, Tracker e Montana, começaram a apresentar problemas relacionados à correia banhada a óleo por conta de manutenção inadequada, uso de óleo na especificação incorreta, que é o que a GM diz, né, mas que, assim, opinião minha, eu acho que a montadora ela precisa lançar um produto ciente de que uma boa parte das pessoas não, aqui no Brasil, faz a manutenção desse jeito. Então, o projeto precisa já ser pensado para ter essa margem de segurança, digamos assim. A expectativa e a realidade, né? Exatamente, a realidade é outra. exatamente. E eles tiveram que fazer uma correção de rota muito grande, porque não dá para eles lançarem um motor novo sem essa solução da correia banhada a óleo a toque de caixa. Isso obviamente precisa ser desenvolvido com muitos anos de desenvolvimento. Então, eles fizeram ajustes no projeto desses carros, ajustaram a correia, colocaram novos componentes como Teflon, por exemplo, para deixar a correia mais resistente, para a correia não esfarelar e não causar um entupimento de alguns componentes do motor ou da bomba de vácuo do freio, enfim, e gerar problemas, que era o que vinha acontecendo. E enquanto isso, a GM também está passando por essa situação de ter que enfrentar as chinesas que estão chegando, né? Manter ali o seu território, digamos assim, no mercado brasileiro, sem ser canibalizada pela chegada das chinesas. E aí adotou nesse ano também, acelerou aquela estratégia de trazer modelos de uma parceira chinesa dela. Ela importa esses carros, coloca ali o logo, né? Então eles vêm com cara de Chevrolet, com o nome de Chevrolet, tudo bonitinho, mas eles são, na verdade, projetos dessa operação chinesa. O que me coloca uma dúvida, um pouco na linha contrária do que eu falei das montadoras chinesas. As chinesas que estão chegando agora precisam mostrar um diferencial em relação às outras e em relação às que já estão aqui. Nesse caso, a Chevrolet precisa trazer esses carros, que são, na verdade, de uma outra marca, e garantir que eles são Chevrolet. Eu ainda não estou muito claro de como que vai ser essa comunicação com o público. Tem também esse desafio, né? Parece uma cartada para acelerar essa briga contra as chinesas, mas também não é sinônimo de sucesso, necessariamente. Exatamente. Eles vão ter um trabalho forte aí. O Spark que eles lançaram agora, ele ainda não engrenou nas vendas, mas eu acho que ainda tem uma questão muito ligada à disponibilidade mesmo dos veículos, né? Mas, de qualquer forma, a GM tem uma rede muito grande e isso vai jogar a favor deles, né? As pessoas... elas cometem um erro muito importante de análise de mercado, no geral. Elas simplificam a análise sem olhar para a rede. A rede é importantíssima na definição, muitas vezes, do sucesso ou não de um produto ou de uma marca. E a GM tem uma rede ampla, então eles vão conseguir colocar esses carros chineses, né, com o logo da Chevrolet em mercados, em locais onde algumas outras marcas chinesas que estão chegando não vão conseguir. E isso pode ser um diferencial importante para eles. Muito bem, vamos ver. Falando aqui de outras montadoras já estabelecidas, né? A Nissan está passando por uma crise global, teve ali alguns ensaios de solução para isso, envolvendo até a Honda, mas também lançou aqui no Brasil alguns produtos novos. O Nissan Kicks é um deles e a gente até vai falar também adiante. Nissan Kite. Como é que foi o saldo desse ano para a Nissan, hein? Pois aliás, a Nissan quase fez uma fusão com a Honda, né, que chegou a ser anunciada e depois foi dissolvida. Acho que as marcas não chegaram ali a um consenso. Fusão essa, inclusive, que não chega a ser uma fusão, mas a própria GM, a gente falou, mas a GM anunciou uma aliança estratégica com a Hyundai para desenvolver carros compactos novos para o mercado brasileiro. Então, a próxima geração de carros da Chevrolet no Brasil, nacionais, compactos, vão derivar de produtos de plataformas da Hyundai e usar a motorização da Hyundai. Então, vão trocar a correia banhada a óleo por corrente de comando, que é o que os carros da Hyundai usam. Enfim,
No caso da Nissan, eles tentaram uma fusão com a Honda, não deu certo. A Nissan anunciou fechamento de fábrica na Argentina, pararam de produzir a Frontier na Argentina, vão passar a trazer a Frontier do México para o Brasil, e talvez uma versão híbrida plug-in trazida da China também no portfólio. Só que o mercado brasileiro ele tem adquirido uma posição interessante para a Nissan, né? Porque eles lançaram a nova geração aqui do Kicks e lançaram esse projeto novo, o Kite, que nada mais é do que o Kicks de primeira geração, profundamente atualizado. E são projetos muito importantes para a Nissan no Brasil, obviamente, para a saúde da operação da Nissan no Brasil, mas também para a Nissan global, né? Porque a Nissan caiu muito na China, vem sofrendo muito. A Nissan era uma das líderes de mercado na China junto com a Volkswagen. Eles perderam muito mercado lá. Por isso que a Nissan está em crise. Então, esses projetos no Brasil podem fazer muita diferença para ajudar a Nissan a se sanar financeiramente em nível global. Muito bem, logo mais a gente fala um pouco mais do Nissan Kite também. E a Renault, hein? A Renault, a gente falou recentemente aqui no CBN Autosport, que conquistou o carro do ano esse ano mais uma vez. O carro do ano 2026 foi para o Boreal, o SUV que eles acabaram de lançar por aqui. Mas dá pra gente tratar essa conquista, Léo, não como uma conquista apenas em si, como se fosse pouco, né? Claro que não é pouco, mas ela, na verdade, consolida uma nova fase que a Renault tá começando a implementar aqui no Brasil, né? Exatamente. Eles lançaram uma nova plataforma, né, que estreou ano passado com o Cardian, foi aproveitado agora com o Boreal. Eles querem deixar para trás aquela fase Dacia, né, que eles vendiam produtos da romena Dacia, rebatizados como Renault aqui no Brasil. E para isso, né, eles estão apostando, né, no Cardian, no Boreal, enfim, são produtos ali novos, com nomes novos e tudo mais. A Renault, eu acho que assim, o título do carro do ano, tanto com o Cardian quanto com o Boreal, ele comprova que em termos de composição de produto, a direção está correta, os produtos são bons. Tanto o Cardian quanto o Boreal são bons carros, bons produtos. Agora, a Renault também precisa resolver questões como, por exemplo, a parte de vendas, né? Consolidar uma rede, uma estratégia de venda que seja mais eficaz para reverter, né? Converter, na verdade, essa nova estratégia de produto em uma estratégia efetiva também de mercado, né? E recuperar mercado e recuperar prestígio no mercado brasileiro, que é o mais importante. Mercado brasileiro, Léo, que não tem uma montadora brasileira, né? As montadoras, até aquelas com as quais o brasileiro mais se identifica, Fiat, Chevrolet, são marcas que evidentemente vieram de fora, se estabeleceram por aqui, investiram no Brasil, investiram em fábrica e tal, mas são marcas ou americana, ou italiana e assim por diante. Não temos ainda uma marca brasileira, mas lá no salão teve a Lecar, uma esperada marca brasileira. O que você espera dessa marca, Léo? Ai. Pergunta difícil, né? Pergunta difícil. A Lecar, assim, o empresário deles, que é o Flávio de Assis, que se auto-intitula Elon Musk brasileiro, ele promete uma fábrica no Brasil, no Espírito Santo, a partir de 2027, e mostrou no Salão do Automóvel 2 mockups, né? Um de um SUV, que vai chamar, acho que 459, e de uma picape que vai se chamar Campo, né? Que é uma picape compacta, ambos híbridos de autonomia estendida, né? Na verdade, elétricos de autonomia estendida, que também são chamados de híbridos em série, que são carros cuja propulsão é sempre elétrica, porém com motor a combustão que opera sempre como gerador para aumentar a autonomia das baterias. Eles anunciam esses projetos para 2027, anunciam já um parque ali de fornecedores, né, como a WEG, como a Horse, que é a fornecedora de motores da Renault. A WEG é uma fabricante de motores elétricos. Só que desses fornecedores, só a Horse admite de fato ter um contrato com a Lecar para fornecimento de motor. A WEG, por exemplo, diz que ainda não tem nada assinado. Outras fornecedoras com quem a Lecar coloca no seu site oficial que já são fornecedores, dizem, olha, a gente não tem nenhum contrato firmado ainda com eles. Então, é uma operação muito nebulosa. Eles já estão vendendo esses carros no site. Você parcela lá em... Não tem fábrica, mas está vendendo o carro. Está vendendo o carro. Você parcela lá em 48, 72 vezes, vai pagando e a promessa é que você receba o carro daqui a 2 anos. E eu cheguei a ser abordado no salão por um... Achei que você falou que você chegou a comprar. Não, já calma. Levei um susto aqui, ufa. Não comprei. Meu amigo. Mas no salão eu fui abordado por um vendedor da Lecar, enquanto eu estava
olhando o stand deles, eu estava com o meu crachá de jornalista, a pessoa não viu que eu estava com o crachá de jornalista, porque ela estava bebendo Que ótimo. e me abordou embriagada Aham. e foi tentar me vender um carro da Lecar. Então a operação é toda muito nebulosa, assim, eles têm muitas promessas. A apresentação deles, eles prometeram um carro, um protótipo funcional no salão e não entregaram 2 mockups que não são capazes de andar sozinhos, são mockups ali bem... que são só um estudo de design mesmo. Eles dos estavam carros. apoiados em rodas, né? Então, o que seria o pneu do carro estava apoiado em rodinhas para que ele fosse empurrado até o palco. Exatamente. Basicamente, esse é o nível de sofisticação que eles chegaram até agora. Exatamente. Foi isso que eles fizeram. Prometem uma fábrica para 2027, mas o projeto é todo ainda muito incipiente, muito... uma operação ainda estranha, é difícil de entender se isso vai realmente conseguir sair do papel. Essa é uma marca que já está há alguns meses e anos, né? Prometendo chegar, lançar carros e tal. Seria muito legal se a gente tivesse uma marca brasileira, de fato. Seria um investimento interessante. Eles prometem trabalhar muito a questão da identidade brasileira, né? Mas é isso que você está falando. Por enquanto são apenas promessas, porque se esperava no salão que eles pudessem apresentar o carro que eles vão vender. Até me surpreende que eles estivessem no salão, porque eles não têm um carro para apresentar. Aí podem me dizer, tá, Guilherme, mas quando uma Fiat leva um conceito, aquilo também não é o carro. Sim, mas a Fiat está produzindo outros carros, tem fábrica, tem investimento. Por enquanto, a Lecar também nem fábrica tem, então não tem carro e não tem fábrica. Aí é difícil de imaginar que isso saia do papel o quanto antes, né? Exatamente. Enfim, vamos ver se alguma coisa muda para 2026. O que mudou, Léo, também foram algumas regras com relação à compra do carro ou à tirada da CNH, a obtenção da CNH. São os últimos 2 tópicos que a gente tem para falar dos altos e baixos de 2025. O programa Carro Sustentável trouxe uma nova fórmula, digamos assim, para o governo tributar, cobrar imposto desses carros. Um dos conceitos, o principal conceito que está embutido nisso, é a economia de combustível e também a baixa emissão de poluentes. Não necessariamente os carros elétricos ou híbridos, mas mesmo os carros flex, aqueles que mais atendem essas regras, podem até ter o IPI zerado. Exatamente. Na verdade, esse programa, ele contempla muito carros produzidos no Brasil. Então, ele muda a forma de se tributar os carros no Brasil em relação ao IPI. Antigamente, o IPI era tributado pela capacidade cúbica, né, pelo deslocamento do motor pura e simplesmente. O motor até 1.0 pagava menos, por isso que a gente tem tanto carro 1.0 no mercado. Carros até 2.0 pagavam um Y, né? Carros acima de 2.0 pagavam um Z, e assim por diante. Essa lógica precisa mudar, principalmente com a questão dos híbridos e elétricos, mas também a indústria brasileira começou a se movimentar no sentido de se blindar contra essa invasão de carros importados da China com um preço muito competitivo e uma ameaça real até de quebrar a indústria brasileira, né, o parque automotivo brasileiro. Então, esse programa, ele contempla carros com índice de produção nacional mais alto, né, com motorização não só 1.0, mas níveis de emissões mais baixos, mas que sejam produzidos no Brasil, que tenham um índice alto de reciclabilidade no Brasil, para, como é que eu posso dizer assim, para contemplar que carros híbridos e elétricos, híbridos flex, movidos a etanol, que usem etanol, que sejam flex, que sejam híbridos, etc., mas que sejam produzidos no Brasil, tenham uma tributação menor. E já passaram a valer as novas regras para emitir a CNH. Vai ficar mais fácil e teoricamente mais barato também, já a partir de agora, mas certamente é algo que vai ficar para 2026, né? Exatamente. Esse programa, ele mexe bem com o processo, né, de emissão da CNH, né, a CNH do Brasil. Então você pode, pelo próprio aplicativo da CNH do Brasil, fazer a requisição para tirar a carteira de motorista. Então você não precisa mais ir até uma autoescola. Você pode fazer as aulas teóricas por conta no próprio aplicativo. Fazer então o exame teórico. Vai ter agora que fazer um exame toxicológico também, tanto para renovar quanto para tirar pela primeira vez a CNH, qualquer tipo de CNH. Fazer as aulas práticas apenas... Antes você tinha que fazer um mínimo de 20 horas oficiais de aula. Agora você pode fazer só 2, se você achar que você não precisa de mais horas aula.
Você pode fazer com instrutores autônomos, você não precisa fazer mais por uma autoescola, e marcar o seu teste no Detran, o teste prático, fazer e tirar a CNH. A expectativa do governo é que os custos para tirar uma CNH caiam em até 80% no Brasil com essas novas medidas. É claro que as autoescolas, né, o setor de autoescolas está apavorado, eles já estão, né, percebendo uma queda muito grande na procura de, né, de novos alunos, né, de novos clientes. Então é algo que esse setor vai sofrer um impacto forte por conta disso. E aí agora a gente vai ter que ver na prática se esse projeto vai funcionar. Que fique mais barato, isso seria ótimo, mas que não prejudique a segurança do trânsito. É um outro ponto que precisa estar aí bem contemplado também nesse processo todo. A gente fala agora sobre os lançamentos mais importantes de 2025, um ano marcado também, né, Léo, pela chegada de vários carros importantes aqui ao nosso mercado. Vamos começar retomando um pouquinho sobre o Renault Boreal, que venceu o carro do ano 2026, já pensando no ano que vem, e é um concorrente importante nesse segmento de SUVs médios, né? Exatamente. Ele marca, né, esse novo momento estratégico da Renault, como a gente falou mais atrás, e é um produto que tem várias tecnologias novas entre carros da Renault, sistema de Google nativo, né, o primeiro carro produzido no Brasil que traz Google nativo na central multimídia, um pacote de segurança ativa robusto, o primeiro carro da Renault no Brasil com teto solar, enfim. É um carro bem tecnológico e a Renault tem muita expectativa em relação a ele. Obviamente que, até pelo porte, pelo preço, não é um carro que vai ser um dos mais vendidos do país, mas a Renault tem expectativa ali de colocá-lo entre os mais vendidos do segmento de SUVs médios. Quem também tem uma expectativa alta é a Volkswagen com o Thera, aí não falando de SUV médio, claro, porque o Thera é um SUV ali de entrada, mas ele veio com a expectativa de ocupar inclusive o lugar que o Gol deixou muitos anos atrás, que foi líder de vendas no Brasil por muito tempo. Ainda é cedo para dizer se ele vai conseguir isso, até porque começou a ser vendido já com o ano correndo, então não dá para fazer um saldo de ano inteiro, mas começou vendendo bem, né? O Thera já está há alguns meses como o carro de passeio mais vendido no Brasil, então eu diria que ele já vem cumprindo essa missão. Uhum. E ele é um carro, mercadologicamente falando, representou um acerto muito grande da Volkswagen. Ele é um carro que, basicamente, a plataforma, toda a motorização, tudo que o Thera tem são coisas que outros carros da Volkswagen já tinham, então ele não é tão inovador nesse sentido, mas ele tem o pacote correto, mercadologicamente falando, e o resultado está aí nas vendas dele. E a Honda trouxe de volta o WR-V, um carro que acho que na primeira geração foi meio mal compreendido, não conseguiu ali se provar muito bem, tanto que ficou pouco tempo em linha, mas voltou agora como uma grande aposta da Renault, né? Exatamente, a primeira geração... Desculpa, da Honda, que Renault, da Honda. Sim. Renault, Honda. Não misturemos croissant com sushi. Exato, né? Seria um absurdo. Um absurdo. Mas a Honda, ela... sim, o WR-V de primeira geração, a Honda pecou por na verdade, a Honda inaugurou a fórmula que depois a Volkswagen seguiu com o Nivus, com o Thera, que a Fiat seguiu com o Pulse, com o Fastback. A Honda começou fazendo isso com o WR-V, pegou um Fit e transformou em um SUV, só que a Honda não fez a embalagem bem feita. Porque você olhava pro WR-V de primeira geração e você enxergava um Fit, por causa daqueles vincos laterais, a traseira era muito parecida. Enfim. Agora esse carro é completamente novo e é a aposta no custo-benefício, né? No custo ali do metro quadrado, porque ele é um carro que tem porte de Hyundai Creta, de Volkswagen T-Cross, a um preço bem interessante. Claro que para isso a Honda faz alguns sacrifícios em termos de equipamentos, de acabamento, é um carro simples, mas é aquele carro que entrega tudo que o cliente espera de um carro da Honda. Então é um carro bem promissor, tanto que ele estreou já vendendo mais do que a própria família City no mercado brasileiro, e é um carro que eu acho que tem tudo para se consolidar como o carro mais vendido da Honda no Brasil. Um outro que mudou muito foi o Nissan Kicks, que ganhou a nova geração, ainda estava convivendo com a primeira geração. Foi um carro que mudou tudo, visual, algumas tecnologias, mas mudou também o preço e talvez tenha mudado demais no preço, encareceu bastante, né? Exatamente, eu acho que o Kicks ele é um ótimo carro, assim, para o segmento de... Ele tem um porte grande para um SUV compacto, ele tem quase o porte de um Jeep Compass, mas ele ainda é posicionado como um SUV compacto. Porém,
o que eu acho que faltou, né? O preço dele chega ali nos R$ 200 mil, e faltou para a Nissan talvez oferecer uma versão flagship, que eles chamam, né? Aquela versão de imagem, com um motor mais potente, né? Um motor 1.3 turbo, talvez do próprio Boreal. Se eles tivessem feito isso, eu acho que reduziria a percepção de que é um carro caro para o posicionamento dele. Mas é um bom carro, eu acho que a Nissan agora vai ter um trabalho muito forte de posicionamento desse carro, até pela questão do próprio Kite, né, que eles lançaram agora em dezembro, e que vai ser o carro de volume mesmo da Nissan no Brasil. Que é o carro que substitui a primeira geração do Kicks, né, que estava em linha como o nome de Kicks Play até agora. O Kite foi lançado agora, mas na verdade é um carro pra gente ficar de olho em 2026, né? O ano dele vai ser 2026, na verdade. Exatamente, o ano dele é 2026, e é o carro com o qual a Nissan vai tentar fazer a mesma coisa que a Honda fez com o WRV. É um carro espaçoso, com um custo-benefício interessante, na faixa ali até abaixo de R$ 150 mil, para vencer ali, para conquistar clientes pelo custo-benefício mesmo. Muito bem, bom, vamos falar de Volkswagen também, que teve alguns dos destaques aí, o Nivus GTS, a versão esportiva, e a volta tão esperada do Golf GTI. Pois é, e os dois causaram polêmica, né? O Nivus GTS, por conta do preço, quase R$ 180 mil, por conta das rodas, que o pessoal não gostou, achou que a Volkswagen foi meio conservadora no design do carro, não tem teto solar, enfim. E o Golf GTI também por conta do preço, acima de R$ 400 mil, mas independentemente de tudo que se tem falado sobre esses carros, o fato é que eles vendem, né? O Nivus GTS, segundo a Volkswagen, é o que eles chamam de sold out, ou seja, tudo que eles produzem eles vendem rapidamente. E o Golf GTI, eles também, o lote que eles vão trazer em março do ano que vem já está todo esgotado, e eles criaram um clube, né, que para comprar esse carro você precisa ter um histórico de ter algum outro esportivo da Volkswagen, que é para limitar mesmo a compra, evitar que esse carro seja comprado por revendedores, para comprar e imediatamente colocar para revender por um preço mais caro. Enfim, uma estratégia bem interessante. É uma estratégia até de mercado de luxo para além de carro, né? Para grifes, outras marcas, outros nichos de luxo acabam adotando esse tipo de estratégia. A Volkswagen, o cabelo fica em pé quando a gente fala isso perto deles, eles juram que não é essa a estratégia, mas na prática é isso, né? É tornar esse mercado um pouco mais restrito, sim. A Chevrolet, a gente falou que teve um ano um pouco mais morno, mas teve a chegada dos novos Onix e Onix Plus, além da renovação do Tracker. Exatamente. A Chevrolet, eles estão vivendo essa crise da tal correia banhada a óleo. Então eles tiveram que trabalhar muito essa questão no lançamento desses carros, porque eles continuam com esse item. Eles reformularam a correia, né, como a gente já falou mais atrás. E a Chevrolet perdeu muito mercado no Brasil nos últimos anos. O market share, né, o percentual de mercado deles, vem caindo ano a ano. E essa renovação desses produtos é importante nesse sentido. Mas eu acho que a Chevrolet vai ter um longo caminho para recuperar a reputação desses produtos e poder ali se restabelecer, né, enfim, como uma das maiores forças do mercado brasileiro. Para a gente fechar, algumas das chinesas que chegaram também merecem uma nota aqui nesses destaques de lançamentos, Léo. A Geely trouxe o EX2, um modelo mais compacto, que está vendendo mais até do que o BYD Dolphin, o que não é pouco, considerando que o Dolphin chegou vendendo bem, né? Exatamente, já é o segundo carro elétrico mais vendido no Brasil, atrás apenas do Dolphin Mini. Uhum. E o Geely EX2, ele pega muito nessa questão do custo-benefício, principalmente para motoristas de aplicativo, e a Geely já está se aproveitando da estrutura da Renault, que é a sócia dela aqui no Brasil. Então, eu acho que esse carro a gente tem que ficar de olho nele para 2026. E as marcas GAC e Omoda Jayco, o que vale a gente destacar como saldo positivo desse 2025? A Omoda Jayco, ela tá com um nível bem interessante de vendas, assim, né? Eles têm o Jayco 7 e agora eles têm um carro chamado Omoda 5 híbrido, e ambos vendendo ali na faixa já próxima de 500 carros por mês. Parece pouco, mas para uma operação nova, né, uma marca completamente nova, eu não acho um nível de vendas ruim. Então é uma marca para a gente ficar de olho, eles estão prometendo 3 novos lançamentos para 2026. E a GAC lançou 5 carros de uma vez, a GAC está sofrendo um pouquinho mais para vender os carros. Mas ainda assim eles têm o GS4, que é um híbrido pleno, igual o Toyota Corolla,
que tem um índice de vendas mais interessante e que é um carro também para a gente ficar de olho. Muito bem, como a gente falou, muita coisa aconteceu nesse 2025, a gente conseguiu trazer aqui alguns dos principais destaques. Leonardo Félix, valeu por hoje, valeu pelo ano também, com toda a cobertura que a gente fez aqui no CBN Auto Esporte. Boas festas para você e até mais. Gui, brigadão por toda a parceria esse ano, boas festas para você, para sua família, para todo mundo que está assistindo, Feliz Natal, bom ano novo. E a gente se vê em 2026. É isso, o CBN Auto Esporte vai entrar num período com algumas semanas de reprise para quem nos ouve pelo rádio. Logo mais no início de 2026, a gente volta com novos programas inéditos para vocês. Boas festas a todos que estão nos acompanhando. Esse programa teve os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti, a edição do Rafael Furugem e do Renato Barcelos. Muito obrigado pela sua companhia hoje e em todos os outros programas. Lembrando, você pode assistir em vídeo no canal do YouTube da CBN, também no Spotify, e pode nos ouvir em podcast no site, no aplicativo da CBN e em todos os aplicativos de áudio. No rádio é sempre domingo às 9 horas da manhã. Até mais! CBN Auto Esporte.